Quando Jesus nos exortou, amai-vos e instruí-vos, elegeu a instrução como meio e não fim em si mesmo, a fim de almejarmos a perfeição moral. Como evitar a derrocada moral neste périplo, no esforço ativo do desenvolvimento intelectual? A derrocada moral não se dá pelo desenvolvimento intelectual, mas pela vaidade intelectual que engolfa alguns espíritos quando apropriados de determinados conhecimentos que eles julgam ser o máximo da verdade, sem ter ainda o parâmetro do que é realmente a sabedoria, que é muito mais do que aquele conhecimento especializado que eles têm, a ponto de utilizar esse conhecimento a serviço das imperfeições morais. O desenvolvimento intelectual é inevitável e o progresso intelectual também vai, de alguma forma, aperfeiçoando os espíritos. É só você fazer uma análise rápida, é só fazermos uma análise rápida. Quanto contribuiu para todos nós a educação formal, a escolarização, a experiência da universidade, das escolas, né? Como tirou o indivíduo de uma ignorância mais brutal, mais rude, porque a educação, eu estou dividindo a educação aqui, a instrução formal, né? A leitura, a produção literária, a aquisição de conhecimento acadêmico, vai também trabalhando o espírito, e vai melhorando o espírito, é claro. A gente vê que à medida que a humanidade vai se intelectualizando, vai se escolarizando, vai se tornando menos grosseira, mais sutil. Kardec vai dizer menos dada aos trabalhos braçais e mais aos trabalhos intelectuais. Isso também é sintoma de progresso. Isso também é sintoma de progresso. Com o progresso intelectual eu começo a compreender as coisas melhor. Por exemplo, para citar um exemplo rápido, se eu, por exemplo, tenho conhecimento intelectual da alimentação, eu começo a me alimentar melhor e eu tenho uma vida melhor. Então eu começo a conhecer, por exemplo, o que é o alimento saudável, o que não é, o que faz bem ao meu corpo, o que não é. Então isso vai influir, inclusive, na minha vida. Algo intelectual que influi nos meus hábitos. Então o progresso intelectual marca isso. Só que o progresso intelectual é incompleto. É incompleto. Não faz tudo. E às vezes com o progresso intelectual, que deveria servir para amainar as paixões, e amaina, né, dilui as paixões, mas não faz o trabalho totalmente. Porque com esse patrimônio eu posso usar também para o mal, eu posso usar para os meus interesses pessoais, eu posso com conhecimento intelectual usar para a destruição do próximo, para prejuízo do próximo, ou não. Então, mas não é o problema, não é o intelecto que faz isso. É a vaidade do indivíduo, são suas imperfeições que predominam a ponto do progresso intelectual não fazer o trabalho completo. Então, o indivíduo progride intelectualmente, porque ele precisa progredir, até para discernir as coisas, para discernir o que é certo e o que é errado, houve um progresso intelectual aí. Até que em determinado momento ele começa a sentir que esse progresso intelectual deve ser aplicado em prol do bem. Aí vem o progresso moral para o acompanhar.